Olá, bom dia a todos. Obrigado pela presença. Bom, a ideia desse webinar, como viram no convite, é apresentar a vocês um pouco das características gerais do mercado canadense e ajudar na exportação, no interesse, e aumentar o interesse na exportação de bens e serviços, ou até mesmo a expansão de negócios por parte de empresas brasileiras naquele país. Bom, os principais setores da economia canadense são equipamentos de transporte, produtos químicos, minerais processados e não processados, alimentos, madeira e papel, pesca, petróleo, gás natural e os serviços, imóveis, finanças e seguros, construção e atividades profissionais, científicas e técnicas. Sobre regras para o registro de investimento em estrangeiro, o Investment Canada Act se encarrega de regulamentar os investimentos e negócios realizados naquele país por pessoas que não sejam cidadãs ou que não possuem status de residente permanente. Nesse caso, os investidores devem primeiro cumprir os requisitos do órgão e, quando forem atuar em ramos específicos com acesso restrito, canais de mídia, por exemplo, tem algumas restrições. O investidor deve entrar em contato com o governo canadense para registrar uma notificação ou solicitação de revisão antes de iniciar o negócio. Como regra geral, o investimento estrangeiro é permitido em todos os setores da economia, exceto em atividades culturais, canais de TV, distribuição de filmes e setores de edição, distribuição de livros e que envolvam a segurança nacional. Sobre regime cambiário, não existe um controle de câmbio, aplica-se a regra de flutuação livre, a taxa de câmbio é determinada livremente no mercado sem intervenção das autoridades. Sobre estabilidade econômica, segundo o Banco Mundial, a economia canadense cresceu 4,5% em 2021, após uma queda de 5,2% em 2020, por causa da Covid-19. Ou seja, uma recuperação maravilhosa. Falar um pouquinho sobre sociedade empresarial. Em regra geral, não há exigência por um sócio local, mas, conforme dito, existem regulamentações específicas para algumas atividades, como culturais e que envolvam a segurança nacional. Sobre o capital social, no Canadá, como no Brasil, não existe um capital social mínimo e é permitido um comprometimento de capital, ou seja, um endividamento na relação de 1,5 para 1. As sociedades podem ser constituídas por um único sócio, ou seja, lá também existe a sociedade unipessoal. Os tipos de sociedade são a sociedade de responsabilidade limitada, sociedade anônima de corporação, sociedade de profissionais e a empresa individual, sole proprietorship. Sobre transferência entre sociedades, compra de empresas e transferência de capitais, a legislação canadense estabelece a obrigação do contribuinte local de realizar suas operações internacionais entre partes relacionadas a valores de mercado. O contribuinte deve conservar a documentação que comprove que as suas operações de rendimentos ou deduções realizadas com partes relacionadas observam o princípio do valor de mercado e os requisitos em matéria de preço de transferência. Sobre o imposto de renda, pessoa jurídica para pessoa jurídica em nível federal é de 15%, a nível de província, no Canadá tem as províncias, como nós temos os estados, varia entre 8% a 16%. O total varia de 23% a 31%. E o imposto de renda da pessoa física, existe uma tabela progressiva que vai até 33%. Sobre impostos indiretos, existe um imposto sobre as vendas, que se chama GST. A alíquota varia por província. Em algumas províncias, em vez de tributar cada imposto separadamente, aplica-se um imposto combinado, um produto da soma do GST e do PST, denominado Harmonized Sales Tax. Aí nós temos uma tabela com as alíquotas de cada província. Sobre compras públicas e licitações, a Canada Buys, é o endereço do site aí, é a nova fonte oficial de aviso de licitações e adjudicações do governo canadense. Aí estão as regras de como funciona o processo de aquisição, as informações de registro de fornecedores e muito mais.
As empresas também podem concorrer a concursos provinciais e territoriais, anunciados separadamente nos respectivos sites de cada província. Sobre o regime ambiental, Environment and Climate Change, o Canadá administra a legislação ambiental de forma federal, incluindo monitorar a qualidade do ar e da água, as emissões de gases de efeito estufa, controlar o nível de substância tóxica de produtos comerciais, impedir o comércio internacional de resíduos perigosos, materiais escravos perigosos e espécies ameaçadas em extinção. Sobre o regime trabalhista, os custos de contratação, tem um plano de previdência social de 5,5%, que incide sobre o salário, e um seguro-desemprego de 2,21%. Em Quebec é 1,61%, bem diferente dos auxílios do Brasil, são bem menores. Sobre os vistos, isso é um assunto interessante. Os vistos temporários, temos os vistos de visitante, que de maneira geral os brasileiros precisam de visto, mas podem tentar requerer um ETA, que é apenas uma autorização. Isso se tenta pelo um site, você preenche as informações, manda as informações e o governo te parabeniza ou te concede um visto, que é uma autorização de entrada, se você preencher os requisitos e tal. Aí temos os vistos de estudante e os vistos de trabalho. Os vistos de residência permanente, que são os de migrações de negócio, tudo. Então, tem Startup Visa, Canada Self-Employed Visa, Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program, Canadian Experience Class, Provincial Nominee Program. Todos são requisitados através desse site, que tem o endereço para vocês. Sobre propriedade intelectual, marcas e patentes, o Canadá tem um dos maiores regimes de proteção e a propriedade industrial do mundo. As marcas registradas são protegidas por 10 anos renováveis, e devido a uma modificação que teve em 2019, não é necessário demonstrar seu uso antes de se registrar. As patentes são protegidas por 20 anos não renováveis. A agência encarregada dos registros é o Escritório Canadense de Propriedade Intelectual. Sobre nome de domínio, as empresas usam o domínio .ca para criar uma vontade e atingir consumidores no Canadá. Deve ser registrado por pessoas físicas ou jurídicas que atendam os requisitos de presença canadense, ou seja, pessoa residente, empresa incorporada canadense. Por um período de 1 a 10 anos, podendo ser renovado por períodos subsequentes indefinidamente, desde que o registrante continue a atender os requisitos de ter a presença no Canadá. O domínio é conseguido através desse site. Bem, chegamos ao final da apresentação. A ideia era trazer aspectos gerais do mercado canadense. Obrigado a todos que puderam acompanhar. Esses são os endereços e contatos dos nossos escritórios. No Brasil, estamos ubicados em São Paulo. Tem um monte de grupo no próprio Canadá, Peru, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Bolívia, Estados Unidos, Equador, Paraguai e Uruguai, além do próprio Canadá. Obrigado. Meu contato está aí para que possam enviar perguntas e ou consultas. Se for o caso, podemos marcar uma reunião para aclarar algum tema em específico. Nós temos a Laura, que está nos assistindo. Ela é gerente da Monde Canadá. E nós teríamos o maior prazer em marcar uma reunião, caso surja alguma dúvida ou para aprofundar algum tema específico sobre como enviar bens, serviços e expandir negócios para o Canadá. Muito obrigado. Até logo.